intimidade verdadeira com Deus. Arbítrio. Porque muitas vezes a gente escolhe o que é cômodo pra gente, sobre não agrada o coração dele. É isso. Beijo. Oi, amiguinho Jesus, como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Eu já vou pedir desculpa pela iluminação, porque o sol tá se pondo. Gente, eu não sei que mania é essa de eu fazer vídeo, gravar vídeo, quando o horário é péssimo. Mas é o que tá tendo pra hoje. E eu já vou pedir desculpa também, porque eu tô acabada. Eu acabei de sair da academia e já vim gravar. Na verdade, eu vim fazer o devocional, só que o Senhor falou comigo essa semana muitas vezes, então eu vim gravar pra vocês, ok, amiguinhos? Ok? Eu não tenho um nome pra essa... Eu não dei ainda, na verdade. Vamos pensar. Vamos intitular como um coração que agrada a Deus. Vocês vão pegar a referência. O coração que agrada a Deus é o nome da palavra, ok? Então fiquem aí comigo. Em Gênesis, vamos do início, né? Em Gênesis 4:3 diz: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gente, vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Na Bíblia não diz o porquê Deus não aceitou de bom grado a oferta de Caim. Alguns dizem que é porque Abel deu a melhor parte do seu rebanho para ele e Caim deu aquilo que estava ali na mão na hora. Mas se a gente for parar para pensar de uma outra forma, a gente pode analisar que às vezes Abel deu aquilo que satisfazia a vontade de Deus e não a dele. Já Caim deu aquilo que não satisfazia a vontade de Deus, o coração de Deus, que não agradava a Deus. Porque se a gente for analisar um contexto da família de Caim e Abel, tava vendo a minha irmã. Se a gente for analisar o contexto da família de Caim e Abel, eles são filhos de Adão e Eva. E Adão e Eva tinham aquela primeira comunhão, aquela relação de intimidade verdadeira com Deus antes do primeiro pecado, certo? Então, se a gente analisar como uma família saudável, eles poderiam ter, tipo, reuniões onde Adão e Eva contavam histórias de como era antes do primeiro pecado, naquela coisa do Jardim do Éden, aquela primeira relação. Eles falavam aquilo que o coração de Deus se agradava para Caim e Abel. E pensando nesse contexto, imaginando que Caim e Abel sabiam aquilo que agradava o coração de Deus, a gente pode analisar... Eita, barulhão. A gente pode analisar onde que talvez eles sabiam o que agradava, a oferta que agradava o coração do Senhor, sabe? A oferta em que o Senhor se agradava, entende? Então talvez Abel tenha dado aquilo que ele sabia que satisfazia o coração do Senhor, e Caim deu aquilo que satisfazia e era mais fácil para ele. A gente pode analisar o coração de cada um nesse contexto, porque os dois sabiam. E Abel foi lá e deu de todo o coração, de mãos abertas, entregou para o Senhor. Já Caim foi lá e entregou qualquer coisa para o Senhor, sabe? Entregou de qualquer jeito. E pode até não ser qualquer coisa, às vezes. Eu não parei para estudar o que é exatamente. Mas se a gente for analisar, pode até não ser qualquer coisa. Mas se o coração dele sabe que o Senhor não se agradaria com aquilo, e mesmo assim ele entregou, o coração dele tá errado, entende? Ele não entregou para Deus, ele entregou para satisfazer ele, porque seria mais fácil para ele, seria cômodo para ele. E Abel entregou aquilo que ele sabia que o Senhor ia se agradar, entende? Trazendo para o contexto de hoje em dia, tem muita gente que fala:
depois que o Senhor me constrangiu nisso, eu parei. Mas antes eu falava, o culto foi bom. Porque eu tinha saído chorando, eu tinha sido constrangida naquele culto, o Senhor tinha falado comigo. E realmente, culto bom é isso. Só que, será que foi por Deus que eu considerei esse culto bom? Ou foi porque eu me satisfiz? Porque é a partir do momento que o culto deixa de ser para Deus, que é o único digno a ser exaltado e engrandecido o nome, e passa a ser por homens, o culto já não é mais bom. Será que esse culto que eu chamei de culto bom foi um culto onde o nome do Senhor foi engrandecido? Onde foi um culto onde agradou também o coração de Deus ou só o meu? Onde Jesus também foi satisfeito ou somente eu? Porque a partir do momento que eu me agrado, mas o Senhor não, já não é algo bom, principalmente o culto. Entenderam o contexto? Entenderam o peso disso? Porque muitas vezes a gente canta é ele por ele e o culto já deixou de ser para ele há muito tempo. Aquilo que a gente tem feito já deixou de ser para ele há muito tempo, porque não agrada o coração dele. E a gente sabe, quando a gente faz essas coisas, quando não é por ele, a gente sabe. Então, a gente cantar é ele por ele, que eu estou gastando minha vida, é hipocrisia. Porque a gente sabe que não é pra ele, a gente sabe que não agrada o coração dele e agrada o nosso, então a gente continua. Entenderam? Pesado, né, gente? Mas olhando aqui um pouquinho mais pra frente, em Gênesis 23, vou começar do 23. Viveu ao todo 365 anos. E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois o Senhor havia o arrebatado. Cara, se a gente parar pra pensar, Enoque tinha aquela comunhão do Éden, do jardim do Éden, que Adão e Eva tinham, porque ele fazia as vontades de Deus. Se a gente for parar pra analisar, Enoque viveu da forma que Deus queria que todo mundo vivesse. Se não fosse Adão e Eva pelo primeiro pecado, Enoque viveu da forma que Deus queria que a gente vivesse. E agora a gente pode, assim como Enoque teve o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, eu tinha falado certo, vamos deixar. Assim como Enoque teve o livre-arbítrio e, gente, não consigo falar, mas enfim. Assim como ele teve a livre escolha de fazer as coisas erradas ou viver a vontade de Deus, a gente também tem. E se Enoque fez tudo da vontade de Deus, aquilo que agradava o coração de Deus, e foi arrebatado, a gente não tem o paradeiro de Enoque, gente. Isso é doido. A gente não tem o paradeiro de Enoque, porque ele foi arrebatado. Jesus levou ele. Deus levou ele. Entende? Então, se a gente analisar, ele viveu da forma que Deus queria que a gente vivesse. E é a primeira pessoa citada na Bíblia depois do primeiro pecado que andou com Deus. Gente, vocês não entendem o peso disso, mas Enoque fez a vontade de Deus. Foi a primeira pessoa que realmente viveu conforme Deus, o Senhor, queria que ele vivesse. Enoque, sim, fez por ele, para ele. Enoque, sim, fez tudo conforme a vontade de Deus. Por 365 anos. Porque naquela época as pessoas viviam muito mais. Enoque fez por 365 anos e foi arrebatado. A gente, nós jovens, eu tenho 15 anos. E muitas vezes não faço aquilo que o Senhor tem vontade que eu faça. Muitas vezes eu não faço aquilo que agrada o coração do Senhor. Entende? Então, cara, assim como ele teve a escolha de fazer aquilo que agradava o coração de Deus, a gente também tem. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito para agradar o coração de Deus? A gente faz o que é cômodo pra gente.
A gente faz aquilo que é cômodo pra gente, o que agrada o coração de Deus. Foi basicamente isso. Ficou mais como uma reflexão pra vocês, né? Ficou mais como uma reflexão. Mas eu espero que de alguma forma tenha falado com você, porque falou muito comigo. E o Senhor tá glória. E, gente, vamos fazer a vontade de Deus. Vale muito mais a pena. Evita tanta coisa. Porque muitas vezes a gente tem vivido dores por não fazer a vontade de Deus. Isso é um tapa na minha cara. Pois é. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por que a gente não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Por que a gente não agrada o coração de Deus, ao invés de pensar em somente a gente? Façam por Ele, tá? É isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e façam por Ele. É isso. Beijo.